Olá, aluno, olá, aluna, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós estamos na unidade 2, Arte Acadêmica no Brasil. A gente viu que isso só aconteceu por causa da missão artística francesa, lembra? Que trouxe padrões da arte europeia, que trouxe aí com o estilo do neoclassicismo, né? Trouxe uma referência, um estilo para nos influenciar na nossa arte. E a partir daí, com essa chegada dos artistas franceses, é que foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes. A sigla é AIBA, certo? Então, a AIBA, ela seguiu padrões, né, do estudo acadêmico de arte europeia, tá? Ela oferecia uma formação científica e valores tradicionais da arte, com base no quê? Nos padrões do neoclassicismo, além do ensino de técnicas de desenhos, pinturas e gravuras e arquitetura, tá bom? Então, para você ver o legado que foi deixado aqui para nós, né? Depois dessa missão artística francesa aí, né? Nós, então, surge, então, é fundada, então, a Academia Imperial de Belas Artes. E essa academia, ela deu ao artista um status profissional. O artista ali, talvez, que na época não era valorizado, não era visto como um artista, ele ganha ali um status profissional. Ele ganha ali um respeito, tá? Por seu conhecimento intelectual e teórico. Não é apenas um dom ou um talento natural. Ele precisa estudar ali, ele precisa se especializar, né, para que ele ganhe o profissionalismo, tá? Para que ele ganhe o respeito. Por exemplo, vamos trazer para uma parte prática, tá? Eu sou uma pintora de mão cheia, faço cada uma obra mais linda do que a outra, mas eu não tenho nome para assinar como artista enquanto eu não fizer o bacharel em arte, em artes plásticas. Quando eu fui fazer minha faculdade de arte, eu escolhi entre licenciatura e bacharel. Se eu fizesse o bacharel, eu não poderia dar aula. Eu teria uma assinatura a fim de que eu pudesse assinar as minhas obras e que essa assinatura valesse. Ou seja, essa colocação de profissional só é obtida através de uma formação. Então, a academia, igual a faculdade, não tem faculdade de matemática, de ciências exatas, ciências humanas, assim, tem a faculdade de arte. É preciso para que o artista ganhe esse posicionamento, essa importância, né? Esse respeito, na verdade, certo? Então, a AIBA, a Academia Imperial de Belas Artes, ela contou com várias pessoas importantes na direção, inclusive o filho de Nicolas Taunay, tá? Ele foi um diretor relevante, ele esteve à frente dessa academia, ele organizou a Pinacoteca. Que é Pinacoteca, professora? É um museu que guarda coleções de obras de artistas. Qual era o foco? Assim, que o Brasil tivesse um acervo, né? Para que o Brasil tivesse um apanhado de obras, né, importantes. É um acervo, né? Algo para o Brasil guardar, certo? Então, o Félix Emile Taunay, que é o filho do Nicolas, ele organizou uma pinacoteca a fim de guardar essas obras importantes, de artistas importantes. Ele também fez exposições gerais de belas artes. Ele também fez o concurso de prêmios de viagem à Europa, autorizado pelo governo imperial. Então, ele bolou isso aí, trouxe algumas estratégias, trouxe algumas ideias para a academia, né, de belas artes aí do Brasil, Imperial do Brasil. E uma dessas coisas era o concurso, né? Então, os artistas participavam desse concurso. Esses artistas, se ganhassem, viajavam para a Europa, tá? Então, muitos artistas brasileiros, na verdade, deixa eu passar aqui para a próxima página, que a gente já está lá. Muitos artistas, eles tiveram contato com estilos, com as técnicas que acontecem lá na Europa. Isso também permitiu que esses artistas, eles ganhassem uma nova visão, né? Eles trouxessem também novidades, renovassem mesmo a visão, né? De arte. Então, quando você vai no lugar onde emana a arte, né? Você volta lá cheio de gás, você volta de lá cheio de ideias,
cheio de coisas novas, um olhar bastante ampliado. Então, o Félix, ele trouxe isso, né? Esses concursos para que os artistas que vencessem, tal, né? Eles pudessem viajar, né? E como isso enriquecia, na verdade, os artistas que ganhavam. Com o fim da monarquia, a Academia Imperial de Belas Artes mergulhou em sua mais intensa crise, tá? Essas viagens, elas foram suspensas, tá? Quando a gente fala sobre queda, fim da monarquia, nós estamos falando no Brasil, qual é o contexto? Quem fala aí? Um segundo para você pensar. Quando nós falamos sobre queda de monarquia no Brasil, nesse momento, nós estamos falando sobre a independência do Brasil, galera. Nós não estamos mais falando sobre a família real, estava em decadência. Então, essas viagens elas foram suspensas, tá? Então, esse conflito também esbarrou nos artistas, que tinham cada um uma linha de raciocínio diferente. Então, acabou se dividindo em grupos. Um grupo chamado Modernos, né? Eles queriam uma renovação, uma modernização no ensino acadêmico da arte. Tinha outro grupo que eram os positivistas. Eles defendiam que precisava, assim, de uma manutenção, mas no ensino que estava acontecendo ali, só precisava de uma manutençãozinha. Então, eram muitos pensamentos, a crise também esbarrou nos artistas, tá? Mas todos eles queriam o quê? Apenas algumas mudanças mesmo no ensino acadêmico, certo? Então, a proclamação da República, aí, essa queda da monarquia, a proclamação da República também veio trazendo essas mudanças aí, essas crises aí, certo? Então, o que era a AIBA, agora passa a ser EMBA, tá? Que significa Escola Nacional de Belas Artes, tá? Não tinha nada a ver mais com a família imperial, não tinha mais nada a ver, então até o nome também foi mudado, certo? O que era a AIBA, que significa a Academia Imperial de Belas Artes, agora é EMBA, após proclamação da República, tá? E essa academia, ela foi dirigida pelos irmãos Rodolfo e Henrique Bardernelli, tá? Com a proposta de reformular a educação acadêmica dos artistas brasileiros. Então, da aula passada, em que nós vimos o contexto histórico, a abertura dos portos, a chegada da missão artística francesa, o que eles trouxeram de novidade, que é a estética neoclassicista, o que eles ajudaram, o que mudou aqui no Brasil, ampliou a visão, mudou-se um pouco a estética, fundou a Academia de Arte. Isso foi muito importante, gente, muito importante, que deu aí aos artistas essa chance de se profissionalizar. Mais do que um talento, uma habilidade, era a chance de se profissionalizar, de ter respeito, certo? Aqui para baixo agora nós vamos ver sobre alguns gêneros de pintura, tá? O estudo da arte, geralmente, as obras de arte são organizadas por gêneros. Ou seja, são classificadas por temas que são comuns, tá? Então, se dividido por temas, né? São grupos, são categorias divididos por temas, tá? Então, aí você vai ver pintura histórica, retrato, paisagem, natureza morta. A gente vai ver uns deles aqui, alguns deles, tá? Aqui primeiro nós estamos vendo o quê? A pintura de Pedro Américo, Batalha do Havaí, tá? Pedro Américo é um pintor brasileiro, também que foi influenciado aí por essa missão, pela Academia aí de Belas Artes, tá bom? As pinturas históricas não representam acontecimentos históricos de fato, tá? Um exemplo desses, ó, é a obra que a gente está vendo aqui. Também tem a outra obra de Pedro Américo, que é a Independência o Grito do Ipiranga, né? Aquela obra famosa que a gente conhece, que a gente já viu também em tantos e tantos lugares, que é importante para nós. Então, essas obras, geralmente, elas documentam, né? Porque elas tratam de fatos realmente que aconteceram, né? Por isso, esse gênero é histórico, porque trata da história, de determinado momento da história. Vamos lá, descendo mais um pouquinho aqui, nós vamos falar sobre o gênero retrato.
foi durante muito tempo na história da arte uma das funções do artista, pois seu objetivo era retratar de forma realista e detalhada personalidades importantes. Então, nós vamos ver aqui, há muito tempo atrás, isso antes do advento da fotografia, certo? Eles retratavam as pessoas o mais fiel possível. Como uma fotografia, na verdade, né, gente? Você está imortalizando alguém naquele momento, naquela idade, naquele lugar. Você vai sempre ver aquela imagem, por mais que você, por exemplo, envelheça, mas você vai ver a foto, você vai se ver naquela idade, naquele lugar, né? Então, esse é o lance do retrato, né? Também da pintura, imortalizar aquele casal ali que você está vendo agora ali para sempre, daquele jeitinho de quando ele foi pintado. Tá? Então, tem esse gênero retrato. Dentro do gênero retrato, nós vamos ver também o autorretrato, né? Que é do artista pintando-se a si próprio, certo? Aqui nós vamos ver gênero natureza morta. O nome já diz. Epa, eu acho que eu voltei tudo aqui, galera. Vou só voltar um pouquinho. Voltando. Quando a gente fala sobre natureza morta, vou voltar aqui antes de chegar lá, tá? Nós estamos falando exatamente sobre o que o nome diz. É tudo aquilo que não tem vida, certo? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre uma flor retirada do arbusto, eu estou falando sobre uma fruta que saiu do pé. Peraí, gente, que eu estou chegando lá. Cheguei. Olha aí a natureza morta, tá? Representam seres sem vida, seres inanimados, como uma fruta fora do pé, como flores e animais. Aí você vai se perguntar, professora, animais não é vivo? Não, mas quando eu falo sobre animais, eu estou falando sobre animais abatidos, animais mortos, tá bom? Então, a natureza morta, geralmente, o artista, ele produz o cenário que ele quer retratar. Ele vai numa mesa, ele pega elementos, né, considerados objetos inanimados, como esse que você está vendo aí agora, um jarro, uma penca de banana, uma penca não, né, aquela é penca mesmo, né, gente, que comporta várias penquinhas de banana. Então você está vendo aí objetos inanimados, sem vida, né? E ele vai lá, ele compôs essa cena. Geralmente o artista de natureza morta, ele compõe a cena, certo? Ele vai lá, arruma do jeito dele, pega talher, uma queijeira, um pão, uma garrafa de vinho, frutas, flores no jarro. Então ele compõe ali, ele mesmo retrata aquilo que ele mesmo fez, a composição. Oh, Deus, vamos lá, vamos seguindo aqui que eu tô só atrapalhada, gente. Pera aí, foi. Aqui embaixo nós estamos vendo gênero paisagem. Isso é bem molezinha, né, galera? Por quê? Porque paisagem representa exatamente o nome, paisagens naturais. O artista está ali representando cenas da natureza, sobre um panorama. Né? Ele está vendo, ele está retratando ali na obra dele um panorama. Já viu aquele efeito do seu celular que faz a foto virar um panorama? Você vê algo por completo, né? Aquela paisagem por completo. Assim são as obras do gênero paisagem, certo? Você vê essas obras em vistas paisagísticas, tá? Você está vendo aí embaixo essa obra, tá? De cenas da natureza mesmo, certo? Então, as obras, o gênero paisagem vai retratar exatamente isso, paisagens da natureza. Vamos lá aqui. Isso aí, essa parte aqui vai ficar para a próxima aula. Então, resumindo hoje, aqui o que a gente viu, na verdade, foi isso. Né? Falar sobre a AIBA, que é a Academia, né, Imperial de Belas Artes, quando ainda estava acontecendo lá na família real portuguesa. Né? Quem foram os diretores, nós falamos sobre o Taunay, né? o filho de Taunay, o Félix. Então, a gente viu as novidades que ele trouxe aí. Tá? A gente viu também a queda da monarquia, o que mudou a configuração, o que era AIBA, tá? Agora é EMBA, que é a Escola Nacional de Belas Artes, agora sobre a proclamação da República, né? Sobre um Brasil proclamado república independente.
Então a gente viu aí um pouquinho esse conflito, toda mudança traz um pouquinho de conflito, né? Gera uma novidade, uma crise. E aí os artistas também se dividiram em grupos, né? Mas todos com o mesmo sentido de trazer novidade mesmo, de mudar algo na academia, né? E a importância da academia de arte, né, gente? Que traz aí para o artista o profissionalismo, certo? Então, até o chat!